Likes, likes e mais likes. Tudo aquilo que a nossa sociedade faz sem parar e sem nem mesmo perceber durante todos os dias. Claro que não fazemos apenas isso. Somos pessoas que se importam, querem que o meio ambiente seja mais cuidado, que o aquecimento global acabe e que não haja mais guerras. Bom, isso tudo por trás da tela do telemóvel e com muitos likes para ajudar na causa. A verdade é que mal conseguimos assistir a um vídeo de 2 minutos e parabéns se chegaste até aqui. Já perceberam o quanto não processamos aquilo que estamos a assistir? Não lembramos nem de metade do que vimos no dia anterior. E porquê? Porquê é que isso acontece cada vez mais? Será que é porque vemos muito? Sempre? O tempo todo? Provavelmente. Esta é só a ponta do problema gigante que estamos envolvidos. Porque se não damos atenção suficiente para a massa de conteúdos que estamos a consumir, como é que sabemos a integridade daquilo que nos é apresentado? Os dados recolhidos pelo Invoice Express em 2024 apontam que cerca de 86% da população portuguesa tem acesso à internet e 97% dessas pessoas utilizam redes sociais. Isso são 7,34 milhões de pessoas a espalharem centenas de likes todos os dias. Mas o que é que exatamente estamos a curtir? Estamos mesmo a apoiar o que é certo? Sabemos exatamente o que estamos a defender? E se tu, telespectador, não achas isto chocante o suficiente, apresentamos um dado ainda pior. 49% dos portugueses que usam redes sociais utilizam-na como fonte primária de informação. E quantas dessas pessoas pesquisam mais a fundo para saberem se as informações que veem são verdadeiras? Não, calma. Faço-te uma pergunta melhor. Quantas dessas pessoas já foram vítimas de desinformação gerada por pessoas mal intencionadas? Talvez tu, talvez nós, com certeza foram muitos. Mas fica tranquilo, sabemos que não tens tempo para responder a todas estas questões. Por isso, convido-te a entrar nesta investigação em que te mostraremos quando tudo isto começou. Como a desinformação ainda afeta a vida de milhares de pessoas, quem são os culpados por nos tentar manipular e, principalmente, como podemos lutar contra isso. Para chegarmos às soluções dos problemas, devemos primeiro entender quando e como este começou. A internet. O mundo inteiro de possibilidades que foi criado em 1960. Apesar disso, a internet só começou a tomar forma em 1991, quando surgiu o primeiro website e com ele o que ficou conhecido como World Wide Web, o nosso famoso www. Amazingly, we owe this revolutionary technology first and foremost to one brilliant programmer, Sir Timothy Berners-Lee. Essa primeira fase da internet foi chamada pelo cientista Tim Berners-Lee de Web 1.0. Na Web 1.0 a experiência online era praticamente toda passiva. Os conteúdos eram criados por um número limitado de produtores e os sites funcionavam como páginas estáticas que ofereciam informações, mas sem permitir a participação ativa do público. Não havia nada como comentários, compartilhamento instantâneo e muito menos likes. Foi também durante a Web 1.0 que surgiu o primeiro blog criado por um estudante norte-americano da Universidade de Swarthmore, Justin Hall. Consistia em um compilado de links e anotações de pensamentos e vida de universitário. Além disso, na Web 1.0 tivemos o primeiro contacto com vídeos online. Um dos que mais se popularizaram na época foi Bad Day, que ainda era compartilhado por e-mail. Com os blogs e os primeiros vídeos a serem divulgados,
surgiram os fóruns online. Enquanto os blogs eram usados como uma página de um indivíduo só, com pouca interação, os fóruns eram utilizados como uma plataforma para que as pessoas de qualquer lugar pudessem discutir sobre filmes, música, política, praticamente qualquer assunto que encontrassem em comum ou achassem relevante. Então, nos anos 2000, a autora Darcy DiNucci foi a primeira a usar o termo Web 2.0, que foi uma fase marcada pelo crescimento da interatividade. Um bom exemplo disso são as plataformas como blogs, fóruns, redes sociais e wikis que permitiram qualquer pessoa que criasse, comentasse, mas sobretudo compartilhasse informações. Essa transição para a Web 2.0 não apenas democratizou a produção de conteúdo, como também ampliou significativamente o alcance da internet como espaço de interação e colaboração. Mas afinal, quando é que surgiram as redes sociais que conhecemos hoje? Apesar de muitos acharem que os blogs e os fóruns foram o primeiro passo para a criação de redes sociais virtuais, a primeira de facto surgiu em 1995 nos Estados Unidos. Classmates.com was the first reunion website, coming out in 1995. Initially, there was a lot of buzz. 50 million people around the world joined up to find old friends and sweethearts. A Classmates, uma plataforma paga em que o conteúdo girava em torno dos anuários antigos das universidades, dos filmes e das músicas. Pulando alguns anos, chegámos em 2003 quando foi lançado o LinkedIn, uma das redes sociais mais famosas que temos até hoje. Dá para imaginar que aquilo já tem mais de 20 anos de história? Pois é, a maioria das redes sociais que conhecemos são antigas e foram lançadas antes de 2010, como o YouTube, o Twitter, que descansa em paz porque agora se chama X, e o Facebook. Esses guerreiros dos primórdios da internet tornaram-se as maiores plataformas de divulgação de desinformação. E sim, eu digo guerreiros porque estão de pé até hoje, enquanto muitas redes como MySpace, Orkut e MSN já morreram. Mas como é que isso aconteceu? Calma. Vamos chegar lá. Entre os anos 90 e 2020 tivemos uma grande evolução tecnológica. Apareciam aparelhos de informática, telemóveis e videojogos cada vez mais sofisticados no mercado. Isso permitiu que a internet crescesse e cada vez mais pessoas tivessem acesso à mesma. Foi aí que as redes sociais começaram a ganhar vida, literalmente, já que o número de usuários crescia a cada ano. Como qualquer outra tendência, ninguém queria ficar de fora dessa nova era de interação virtual. E como é óbvio, isso impactou os meios de comunicação. Os jornais já não vendiam como antes e as publicidades na televisão já não tinham o mesmo alcance. Até mesmo os outdoors nas ruas já não faziam muito sentido, já que toda a gente andava a olhar para uma tela. A solução para esse problema foi muito simples e qualquer marketeer saberia responder. Vai para onde o público está. Foi então que os jornalistas também começaram a usar as redes sociais com ainda mais afinco. Não apenas eles, como em 2008 Barack Obama criou um website para a campanha política da época. It's the Barack Obama campaign that's trying to use their popularity in this forum on YouTube and try and transform that into a get out the vote effort in the final few days. Will it work? Well, people are certainly watching. Barack Obama's YouTube channel is currently the most watched on YouTube. Well, I do not accept a future where the jobs and industries of tomorrow take root beyond our borders, and I know you don't either. It is time for America to lead again. Isso abriu portas para outros partidos fazerem o mesmo, iniciando devagar, alguns mais agressivos que outros, os seus próprios caminhos pelas redes sociais. A questão que se coloca é: como é que os partidos políticos começaram a investir neste meio? Para obtermos respostas, temos o testemunho de 3 peritos no assunto. Os professores e investigadores Elman Ricarte e Marta Santos Vieira e um jovem líder partidário, João Pedro Leitão. Eu diria que os partidos que apostaram mais nas redes sociais são os partidos mais pequenos, que têm um público mais direcionado e que potenciam por aí a sua mensagem, porque as redes sociais têm a grande capacidade de difusão, da disseminação e, sendo mais pequenos, têm interesse na utilização das redes para esse fim. Pegam no telemóvel, vão lá abrir um Instagram, veem as notícias, o que é que se está a passar, ou até mesmo o Twitter, ou até mesmo o TikTok, porque nós, nessas plataformas, conseguimos ver os líderes políticos a transmitirem a sua mensagem de forma muito rápida e imediata. Não temos que estar a passar na box para trás.
E, portanto, isso tem tudo impacto. E por isso é que nós temos hoje os partidos políticos todos a apostar na componente digital e, portanto, nas redes sociais. Porque conseguem, em 2 cliques, chegar às pessoas e passar uma mensagem de forma direta e interagir de forma rápida e próxima com as pessoas. Principalmente com os jovens, que são os maiores consumidores de redes sociais. Marcas, políticos, partidos, jornalistas, comunidades, líderes de audiência. Em 2010 podias dizer com toda a certeza que nas redes sociais tinha de tudo. Não era apenas mais um lugar para compartilhar gostos pessoais e discussões, e tornou-se sim um mundo em que cada um podia crescer à sua maneira. As publicidades ganharam espaço, assim como os memes e as campanhas políticas. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Nesta história que eu contei até agora, percebeste que faltava algo? Não, né? Tudo bem. Ninguém percebeu a forma de como a desinformação, a descontextualização e as tão famosas fake news foram crescendo e crescendo, ganhando espaço no ambiente virtual desde a época dos blogs. Um monstro gigante que foi evoluindo e manipulando-nos silenciosamente. A internet vai dar, ou o meio digital vai dar a possibilidade, enquanto ferramenta, de uma comunicação, como eu disse agora há pouco, em esfera pública para mais pessoas, não é? Mais pessoas podiam comunicar o que elas têm de informação. Notícia, não, porque notícia ela é feita por profissionais. A notícia ela é feita por pessoas que têm compromisso com os critérios de noticiabilidade, com a ética do jornalismo. E aí sim, é preciso ensinar as pessoas que esse jornalismo é credível. Muito embora há também interesses econômicos por trás desse jornalismo, muitas vezes, não é? Mas nós devemos considerar um bom jornalismo a partir daí. E aí sim é notícia. O que as pessoas produzem na internet também são conteúdos, mas não são conteúdos noticiosos, são informações. E essas informações podem, sim, ser oriundas, ou seja, terem origem nas suas formas de ser e estar no mundo, seu pensamento, mas não serem condizentes com a verdade, porque cada um pode viver e pensar e sentir a realidade de uma maneira diferente. Então é preciso ter a literacia mediática, principalmente no digital, e não só, para poder analisar os discursos, para poder conhecer as pessoas e não acreditar de pronto em suas informações. Para contextualizar, vamos explicar as suas diferenças. A desinformação não é apenas o ato de mentir. Ela é definida no dicionário como 1. Ato ou feito de desinformar, de suprimir uma informação, de minimizar a sua importância ou de modificar o seu sentido. 2. Informação contrária à verdade, capaz de confundir ou de induzir em erro. Existem vários níveis de desinformação. Algumas são meias verdades e outras completamente enganosas. O que é que essas todas têm em comum? São usadas com o propósito de confundir e manipular a opinião pública. Isso mesmo, a sua e a minha opinião são de extremo interesse de alguns indivíduos e grupos que nos procuram influenciar. Muitos youtubers fazem isso sem querer ou querendo. Outros tiktokers, instagramers, pessoas que são influencers de modo geral têm que também ter sua capacidade de discernir e apurar bem o que é notícia, com base em critérios jornalísticos que são feitos por profissionais, para depois retraduzirem para outras pessoas. A questão é, eu tenho a capacidade de poder discernir o que é desinformação. O que me preocupa não sou eu, nem as pessoas que como eu conseguem fazer essa avaliação. São, por exemplo, os jovens que acreditam que tudo o que está na internet é verdade. E quando nós os confrontamos com ok, onde é que está essa fonte, quem é que disse isso, mas quem é que é esse senhor, as pessoas ficam um bocadinho confusas. Tipo, então, mas está ali, é uma verdade absoluta. As fake news, apesar de ser o termo mais conhecido e usado para definir a desinformação, são apenas o que o seu nome diz. Notícias falsas que podem ser espalhadas com ou sem intenção. A descontextualização é uma das abordagens da manipulação que sofremos no dia-a-dia. Por causa de uma palavra diferente ou de uma publicação de data errada, o sentido de algo pode ser completamente alterado. Quando eu era adolescente, eu me lembro que algumas pessoas falavam que existia um animal alienígena, que este animal alienígena, ele estava alimentando-se do sangue de determinados caprinos, de cabras.
Então criou-se a ideia de que esse animal estava matando esses rebanhos caprinos. E aí foi dita a desinformação naquela altura com base no medo das pessoas do chupa-cabra. Se nós desinformarmos as pessoas, aquelas pessoas não vão tomar uma decisão em consciência e, se não o fizerem, podem estar a afetar a sua vida. Porquê? Porque vão escolher mal. Por exemplo, vão escolher um partido errado, provavelmente. Porquê? Porque achavam que aquele partido defendia X, porque o facto que ele estava a enunciar, ou os factos que foi enunciando ao longo do tempo eram verdadeiros, mas na verdade não eram verdadeiros. Então aquela pessoa tomou uma decisão de votar naquele partido e, afinal de contas, aquele partido eram mais as mentiras do que as verdades que proliferava nas redes sociais. E, portanto, daí ser muito importante haver mecanismos que assegurem essa filtragem. É interessante pensarmos como coisas tão pequenas podem se tornar um desastre. Afinal, nunca paraste para pensar o porquê de desinformação ser tão horrível? Não é o simples facto de esta ter o poder de alterar a opinião pública, mas sim o que essa grande nova opinião pode causar. Às vezes são simples discussões online. Às vezes isso pode se tornar uma manifestação. Às vezes pode gerar vandalismo. E às vezes isso pode levar à morte. Um dos maiores exemplos de manipulação da opinião pública acontece através dos partidos políticos. Em Portugal, os primeiros partidos começaram a ingressar nas redes sociais em 2015. Alguns viram as redes sociais como uma nova forma de chegar aos jovens, já que a população parecia estar a perder o interesse pela política. A ascensão da desinformação não é um mero acidente da evolução tecnológica. Foi alimentada pelo sistema que criámos, um sistema que recompensa o choque, a emoção e a partilha viral. No fundo, quanto mais polémico o conteúdo, mais rápido ele se espalha, através dos cliques que todos nós conhecemos. E quem sai a perder? A verdade? Os políticos? Os jornalistas? Ou todos nós? O Facebook e o Instagram são duas das principais plataformas que, em Portugal, têm fomentado o debate sobre diversos temas, incluindo a política. Um exemplo claro de desinformação ocorreu nas páginas oficiais do deputado do Chega, André Ventura. Num vídeo partilhado, vêem-se 2 cidadãos de etnia muçulmana a remover a estrela do topo de uma árvore de Natal, num centro comercial. Na publicação, André Ventura questiona: é assim que esta imigração se quer integrar? Ou respeitam a nossa cultura, ou podem regressar para o país de onde saíram? No entanto, de acordo com o Polígrafo, um site dedicado à verificação de factos, a publicação está descontextualizada. O vídeo não é recente, nem foi gravado em Portugal. Trata-se de uma filmagem de 2016, registada no Egito. Esta manipulação temporal e geográfica induz os leitores em erro, levando-os a acreditar que o incidente ocorreu em Portugal, reforçando assim a propagação de desinformação. É difícil, eu sei, combater o mal que muitas vezes não sabemos reconhecer. Mas este é o mundo em que vivemos e alimentamos com os nossos costumes todos os dias. Ficamos online assim que acordamos, escovamos os dentes, vemos vídeos de manhã e andamos na rua com o telemóvel a dar like em tudo o que parece engraçado. E como é que podemos mudar isso? Como é que deixamos de ser alinhados por aquilo que vemos na internet e começamos a viver de verdade? Nós queremos um mundo melhor. Queremos muito isso. Mas não sabemos como fazer o mínimo para que isto seja algo real. Por causa disso, caímos em desinformação todos os dias. Ouvimos, acreditamos e idolatramos políticos que não temos a certeza de quem verdadeiramente são. Não pesquisamos, não corremos atrás e não damos valor para nós mesmos a partir do momento em que nos deixamos de ser manipulados por qualquer uma pessoa. Agora deves estar a sentir atacado, certo? Talvez não entendas o que tão mau há em torno da desinformação. Talvez tudo o que eu disse não tenha sido o suficiente. Então, por favor, deixa-me trazer uma nova perspectiva. Já paraste para pensar porque é que na internet existe tanto discurso de ódio, brigas e ameaças? Porquê? É uma simples questão. Mas nem todas as respostas para elas são baseadas em argumentos infundadados, sem perspectivas e sem a profundidade necessária. Exatamente aquilo que o marketing político espera como resultado. Pessoas movidas pelo ódio, gerado por muitas mentiras e, sobretudo, informações enganosas. Estás revoltado agora? Eu estou.
Estou revoltado com todos aqueles que são culpados pela manipulação que vemos hoje e não pagam pelos seus crimes. Então questionem-se, perguntem, corram atrás. Quem são? Porquê? Para quê? E principalmente, como todos os culpados devem ser julgados por tentarem mexer com a opinião sua, minha e de uma nação inteira.